Oi, pessoal, boa noite. Bom dia, né? Aqui é boa noite. Eu tô falando de Osaka, no Japão. Cheguei aqui tem uma semaninha. Bom dia. Aqui é boa noite. Estranho, né? São 11 horas de fuso horário. Eu fiz a última live do aeroporto, eu tava em Amsterdã e foi antes de voar, foi bem rapidinho. Tava com saudades, aí resolvi entrar aqui rapidinho pra gente comentar uma. É, é, vamos comentar uma jurisprudência do STJ que saiu sobre esse tema. É um tema bem interessante para quem está buscando aí a carreira de delegado de polícia. É fundamental ter uma noção sobre essa questão do controle externo da atividade policial, né? E agora com essa questão aí da polícia do Senado, polícia legislativa aí em voga, né? Acho que é um tema bem quente para quem tá aí nos concursos. Boa noite, João Pessoa, André Duarte, beijo, BH. Oi, Clark, tudo bom? É o controle externo pelo MP. A gente vai comentar a Lei Complementar 75, né? Que ela cita aí alguns artigos especificamente sobre o tema e outras questões também que estão envolvendo esse tema. E aí, vamos curtir, gente, vamos botar coração aí na tela, vamos compartilhar com os amigos, né? Tô fazendo essa live hoje pelo Direito News, que tem outros professores também. O professor Alessandro Pinage, que dá Direito Administrativo, professor Rodrigo Belmonte, que também dá Administrativo, e o querido Marcelo, colega aí da Polícia Civil, bom dia. Tem também o professor Gabriel Cortez, que dá processo penal, ótimas lives de processo penal. O grande topetudo, professor Silvio Soares, que dá direito constitucional. Também ele faz um madrugadão do Silvio Soares, que tem dicas também sobre a parte de ética da OAB. São lives bem bacanas. Tem também o Pedro Coelho, que é defensor público no Espírito Santo, que faz live de coach, faz live de direitos humanos, ele saca tudo. Grandes professores aí para ajudar vocês nessa caminhada que é o concurso público, né? Então, vamos começar, galera? Controle externo da atividade policial, você pode ter quando a gente fala em controle da atividade policial, a gente tem o controle interno. Controle interno, ele é realizado em regra pelas corregedorias da polícia. No caso, a Polícia Federal, ela tem em cada superintendência você tem uma corregedoria da Polícia Federal, né? E no órgão central, no edifício sede, você tem a COGER, que ela centraliza, né, muitas consultas que as corregedorias das superintendências mandam para a COGER, ela disciplina também muitas ações policiais, ela traça orientações. No âmbito do controle interno, o trabalho da corregedoria não é só de punir, né? Ele não se manifesta apenas durante a realização de sindicâncias e PADs, que são os processos administrativos, que são tocados por comissões, que são formadas geralmente por delegados, ou delegados e peritos, ou comissão de agentes. Geralmente, quando você vai levar uma conduta de um policial para ser apurada junto à corregedoria, por exemplo, se é um delegado que está sendo questionado, em regra a comissão vai ser composta por delegados, né? E no caso de peritos, é preferível que a comissão também seja
formada por peritos ou que tenha um perito, mas também já participei de comissão de disciplina que também processou PAD contra perito. Então é mais ou menos assim que funciona. E tem a ação preventiva, né, das correições. Tem uma parte da corregedoria que fica com essa questão disciplinar que vai tocar PAD, sindicância, e no âmbito também da corregedoria você tem o trabalho do setor de correições, que faz um trabalho mais até preventivo, né? A correição ela atua de uma maneira que vamos deixar só as perguntas para o final, mas eu vou falar de uma decisão do STJ. Isso mesmo, vou falar dessa decisão. Mas antes de chegar nessa decisão, eu quero fazer uma contextualização desse tema, que é um tema bem importante. Mas, assim, eu vejo que poucas pessoas esclarecem certos pontos, assim, não vejo muito isso sendo discutido em doutrina, né? Então, vou tentar trazer, assim, aspectos práticos da minha vivência dentro da Polícia Federal. Também já trabalhei em corregedoria, já fui chefe de núcleo de correições, então eu fiz várias correições em delegacia e também já fui membro de comissão de disciplina. Então, quero comentar só um pouco sobre essa parte do controle interno, né? Como é que funciona na Polícia Federal. E aí, no caso, as correições, ela tem um viés mais até preventivo, né? De identificar alguma irregularidade no curso dos inquéritos, né? O que acontece? Um delegado pega o inquérito para verificar a parte do delegado, se teve alguma impropriedade, alguma perda de prazo, né? E vai colocando essas questões dentro de um relatório e depois é feito um relatório de correição da delegacia que foi correcionada. Isso é passado para o superintendente, que vai adotar medidas aí preventivas, né? Para melhorar, às vezes, porque aquelas falhas estão acontecendo sem culpa do delegado, ou até para adotar uma postura punitiva, né, se houve culpa do servidor, né, que aí pode dar aso à instauração de uma sindicância ou até mesmo de um PAD, né, se for uma questão mais séria. E além do controle interno, a gente tem o controle externo, que é feito pelo MP. Esse controle externo, ele tem fundamento no artigo 129, 6 da Constituição Federal. E esse artigo, ele tem algumas questões que estão regulamentadas na Lei Complementar 75, artigo 3º, artigo 9º também, tem algumas medidas, né, cabíveis para implementar esse controle externo. E também tem duas resoluções bem interessantes do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, que disciplinam melhor essas ações do Ministério Público enquanto atuante no controle externo da atividade policial, né? Essa questão da existência do controle externo não implica dizer que existe uma subordinação do MP, da polícia ao MP. Na verdade, o controle externo, ele faz parte daquela sistemática do checks and balances, né? Do sistema de freios e contrapesos, que é muito comum a gente ver no controle entre os poderes, né? Mas esse sistema também pode ser utilizado para controle entre os órgãos, né? Então, a existência do controle externo, ela também tem fundamento nesse sistema de check and balances. Como eu falei anteriormente, tem duas resoluções do CNMP que são muito importantes nessa questão do controle externo. A primeira resolução é a Resolução 20 de 2007, que ela regulamenta o artigo 9º da Lei Complementar 75 de 93. E acaba que
tanto o artigo 9º, né, e o artigo 3º da Lei Complementar 75 de 93, eles também se aplicam subsidiariamente aos MPs estaduais, porque a Lei Complementar 75, ela é do MP da União, mas você fazendo uso do artigo 80 da 8625 de 93, que é a lei do MP estadual, você aplica subsidiariamente esses dois artigos e até as resoluções. Essa resolução, a 20 de 2007, ela coloca que todos os organismos policiais que estão no 144 da Constituição Federal, eles estão sujeitos ao controle externo por parte do MP, bem como as polícias legislativas ou qualquer outro órgão ou instituição civil ou militar a qual esteja atribuída alguma parcela de poder de polícia que esteja relacionada com segurança pública e persecução criminal, né? Boa tarde, Kleber. E aí é bem interessante, né? Por esse artigo 1º aí da Resolução 20, a gente vê claramente que o Ministério Público ele pode fazer um controle externo em relação à Polícia Legislativa aí, que teve essa operação aí que tá dando o que falar, né, no Senado. E também essa resolução, ela coloca algumas questões bem interessantes, assim, ela repete em alguns termos, algumas disposições da Lei Complementar 75, mas ela disciplina que o objetivo do controle externo é manter a regularidade e adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das polícias voltadas para persecução penal e o interesse público, né? Quer dizer, coloca essa questão da necessidade do Ministério Público avaliar o trabalho policial não só em relação ao respeito aos direitos fundamentais, a obedecer todas aquelas garantias fundamentais, né, que os cidadãos conquistaram aí no artigo 5º da Constituição, mas também a eficiência do trabalho policial, se as ações policiais estão funcionando, se o órgão policial está produzindo investigações que tem algum resultado prático, né? Então ela vai evidenciar essas questões aí que fundamentam e justificam o controle externo da atividade policial. Você tem também a Resolução 129 de 2015, que trata essa questão que a gente enfrenta quando tem morte durante a ação policial, né? Antigamente era comum os policiais, quando ocorria alguma morte durante a ação policial, faziam os autos de resistência. Sim, também tem controle externo junto às polícias militares estaduais. Clark, isso aí tá nessa resolução que eu acabei de ler, nesse artigo 1º da Resolução 20, né? E eu acho que no próprio artigo 3º da Lei Complementar 75 também. Então, voltando aqui para a Resolução 129. Essa Resolução 129 de 2015 do CNMP, ela visa implementar o relatório, o que foi discutido no relatório especial da ONU para execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias, que é conhecido como relatório Philip Alston, que ele reconhece a necessidade dos titulares da ação penal eles serem imediatamente comunicados quando tiver alguma morte no curso de uma ação policial, para que possa ser apurada essa morte
devidamente, né? Evitar os autos de resistência eram muito criticados por conta de várias associações que defendem direitos humanos e combate à violência policial, porque acreditava-se que esse tipo de instrumento acabava facilitando uma certa impunidade de policiais que teriam possivelmente atuado com excesso, né, no uso da força. Então, essa resolução, ela recomenda que não se tenha mais a questão, que os autos de resistência sejam abolidos. No Rio de Janeiro, você não tem mais auto de resistência. Eu conversei com o professor Pedro Coelho, parece que no Espírito Santo a gente ainda tem o auto de resistência, mas no Rio de Janeiro, quando se um policial, por exemplo, reage a um assalto, o que vai acontecer? Você vai ter que instaurar um inquérito policial para apurar este fato. Ainda que ele tenha agido em legítima defesa, instaura-se um inquérito para apurar. E essa resolução, ela bate muito nessa questão que deve-se adotar certas medidas, né? A autoridade policial deve comparecer ao local da ocorrência para apurar os fatos e evitar a retirada do cadáver, para evitar também que seja alterado o local do crime, né? E para providenciar que seja feita a perícia de local no lugar que ocorreu o confronto, sem a mudança de nenhuma para não haver nenhuma alteração da cena do crime. E também bate muito na questão da comunicação em até 24 horas dessa ocorrência ao Ministério Público, né, para que ele possa tomar conhecimento o quanto antes e poder adotar as medidas cabíveis, né, também fiscalizar, para ver se a apuração vai ser feita de uma maneira sem prejudicar a apuração da verdade dos fatos, né? E esse inquérito que vai ser instaurado, ele deve conter informações sobre registro da comunicação, imagens do local, movimentação das viaturas que estavam envolvidas, né? Essa resolução também, ela frisa muito a necessidade de exame necroscópico, documentação minuciosa de todas as circunstâncias, documentação fotográfica. Ela fala até da necessidade de reconstituição simulada dos fatos, isso para apurar mesmo a busca da verdade dos fatos, né? O que aconteceu ali de verdade. Essa questão dos autos de resistência é duramente criticada aí por entidades de direitos humanos, e até citei antes aí essa questão da ONU, né? Então tem essa importância aí bem... O Ministério Público entendeu que é tão importante que resolveu editar essa resolução através do CNMP. E coloca também a necessidade de regulamentação dos órgãos competentes, de como que vai se dar a prestação de socorro por parte dos agentes de segurança pública em situações de confronto, até para evitar essa questão da remoção indevida de cadáveres, né? E até no momento do registro, que for fazer o registro dessa ocorrência, que seja feito de uma forma correta, né? Ele frisa, a resolução frisa que tem que ter uma regulamentação de como que vai ser feito esse registro. E nessas situações, as armas de todos os policiais envolvidos na ocorrência têm que ser apreendidas para submeterem à perícia, né? Você vai fazer exames de balística para ver de onde saiu o tiro.
O órgão que exerce o controle externo do MP, no caso, não tem um controle externo, né? Você tem o CNMP. Mas hoje aqui a gente vai falar sobre o controle externo da atividade policial. Não quero entrar nesse tópico do MP. Vamos continuar aqui para a gente não perder o fio da meada. Tem um artigo também que é bem interessante, que fala que dentro resistência seguida de morte versus morte decorrente de intervenção policial. Essa é, no caso, a mesma coisa. Desculpa, eu perdi o nome. Mas eu gostaria que vocês deixassem as perguntas para o final, porque senão eu acabo perdendo um pouco aqui o raciocínio, que é muita coisinha para falar, tem muito detalhezinho aí. Sei que o assunto aí, ele demanda aí muitas dúvidas, né? Porque são poucos livros que tratam sobre esse tema, mas eu gostaria de deixar um pouquinho o assunto fluir para a gente ir numa sequência do conteúdo e a gente não atrapalhar essa... Porque às vezes você vai me perguntar uma coisa e na sequência eu vou falar, mas se eu atravessar aí vai ficar um pouco confuso. Então, a gente falou de controle interno, né, que é feito pelas corregedorias, em regra, de polícia. Estamos falando agora do controle externo, a cargo do MP, tem sede constitucional esse controle, artigo 129. Você tem artigo 3º e artigo 9º, falando sobre esse tema da Lei Complementar 75 do MPU, mas que também se aplica ao MP dos Estados, por força do artigo 80 da Lei do MP dos Estados. E aí, quando a gente fala em controle externo pelo MP, tem colegas que falam na existência do controle difuso, que seria exercido por todos os membros do MP com atribuição na área criminal, né? Quer dizer, aqueles que atuam nos inquéritos policiais. Então, enquanto o MP estiver atuando ali dentro do inquérito, ele também estaria fazendo um controle da atividade policial, controle externo. Eu acho um pouco temerário você falar, né? Eu não gosto muito dessa classificação, porque eu acho que para você fazer o controle externo, você tem que ter atribuição para isso. E se ele está atuando ali dentro do inquérito, ele está atuando como promotor, o procurador, o promotor, mas ele não tem atribuição para fazer controle externo. Eu acho que assim, ele pode, claro, identificar uma falha do delegado e comunicar essa falha ao controle externo, né? Que são promotores, procuradores que estão designados para fazer esse tipo de atuação, né? E tem o controle concentrado, que é exercido por membros do MP que tem essa atribuição específica de fazer o controle externo da atividade policial, né? Tem um grupo... Claro, Sérgio, pode sim. Não tem essa de limite de idade, não. Então, esse grupo de controle externo, né, tem procuradores que estão especificamente nessa atuação. E como é que ele se dá, o controle externo? Ele pode ocorrer através de visitas às delegacias, né? Como forma de uma inspeção, eles vão lá, conversam com os delegados, com o chefe da delegacia, vão lá ver até as instalações, é interessante. Eles fazem uma fiscalização na destinação de armas, de drogas, né? Bens e objetos apreendidos. No curso desse controle externo concentrado,
Também eles podem expedir recomendações, né? Por exemplo, quando os procuradores observam que algumas condutas que eles entendem que são equivocadas por parte dos policiais têm acontecido reiteradamente, eles costumam expedir uma recomendação orientando, olha, eu entendo que isso não é correto. Por exemplo, às vezes, alguns... É isso aí, Fábio. Alguns delegados acabavam que no curso do inquérito eles faziam menção à medida cautelar de quebra de sigilo telefônico no curso dos autos principais. Então, o MP lá no Rio de Janeiro, acho que eles chegaram a expedir uma recomendação para que o delegado que estivesse presidindo investigações que tivessem medida de quebra de sigilo telefônico em curso, não fizessem menção ao andamento dessa medida no corpo dos autos. Por quê? O investigado não teria, sim, ciência dessa medida caso fosse ter vista dos autos, né? Então é interessante. Tem também a questão, se for uma coisa mais gritante, uma questão mais séria, eles também podem instaurar inquéritos civis para apurar, né, condutas assim que eles entendem como irregulares. E se a coisa for muito grande, muito pesada, já instaura ação civil pública direto. Por exemplo, eu já vi casos de o Ministério Público ajuizar a ação civil pública porque entendeu que uma delegacia não estava produzindo, estava com a produtividade muito baixa, então ajuizou para verificar o porquê, né, que estava acontecendo essa baixa eficiência do trabalho policial naquela delegacia. Também, no caso do cometimento de crimes por parte do policial, o MP também pode entender... Oi, Pedrão, tudo bom? Prazer aí, nosso coach Pedro Coelho. Sigam aí o professor Pedro, @coach Pedro Coelho. Então, quando a coisa for mais pesada, ele pode entender que é caso de instauração de inquérito e instaura-se o inquérito. Esse inquérito ele vai para quando é um inquérito contra policial, geralmente esse inquérito ele vai para um setor específico da polícia, né? Lá no Rio de Janeiro tem um setor tem um delegado que toca só essas investigações contra colegas, né? Investigações que apuram a conduta de delegados, agentes, peritos, que fica dentro não fica em delegacia comum, ele fica dentro da corregedoria, né? E aí, às vezes, tem uma certa cooperação, o MP pode pedir um auxílio, né? Fábio, sou delegada de Polícia Federal na Superintendência do Rio de Janeiro. Você tem também a fiscalização por parte do MP do cumprimento das medidas de quebra de sigilo de comunicação, quebra de sigilo bancário. Se o MP entender que é caso de inquérito, o delegado entender que não. Olha, tem essa questão aí, às vezes, de divergência. Quando, em regra, se instaura, mas quando o delegado entende que não é, ele submete esse entendimento dele à corregedoria, a corregedoria vai decidir se ela entende que é ou que não é, né? E depois da manifestação da corregedoria, ou a corregedoria devolve para o Ministério Público, dizendo que entende que não é, ou então ela pode entender que é caso e manda o delegado instaurar, devolve para o delegado instaurar. Mas quando existe esse tipo de conflito, geralmente vai para a corregedoria. Não é o delegado direto que manda devolver, não. Mas em regra instaura, porque... Assim, vou falar uma coisa que é da prática, né? Requisição é requisição.
Geralmente, só se for uma coisa muito uma coisa que é muito ilegal. Sim, quando você já tem provas, aí já é possível ajuizar a ação penal, realmente você não precisa do inquérito. O inquérito é dispensável. E aí, quando a gente vai falar nas finalidades do controle externo por parte do MP, essas finalidades estão lá no artigo 3º da Lei Complementar 75 de 93. Você pode observar que essas finalidades do controle externo, elas estão muito ligadas até à própria função do MP, essa função que está descrita ali na Constituição, né? Que é a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais, interesses individuais indisponíveis. Então, quando o MP está fazendo o controle externo, ele está atuando muito dentro da sua própria função constitucional, né? Porque a finalidade do controle que o policial ele respeite os fundamentos do Estado Democrático de Direito, os objetivos fundamentais da República, todos os direitos que estão assegurados no artigo 5º da Constituição Federal, o que está assegurado em lei, né? E também bate muito nessa questão da indisponibilidade da persecução criminal, preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas, do patrimônio público. Você tem também essa questão de preservar a competência dos órgãos de segurança pública, né? Até de buscar essa eficiência desses órgãos. E no caso também de inércia da polícia, a possibilidade de se representar ao MP para a adoção de providências que vão sanar essa omissão indevida e até prevenir ou corrigir qualquer ilegalidade ou abuso de poder. Eu queria reforçar aqui essa questão do artigo 80 da 8625, que por esse artigo da Lei do MP dos Estados, você aplica também essas disposições da Lei Complementar 75 de 93, que é a Lei do MP da União, os artigos 3º e 9º, no que diz respeito ao controle externo. Então, no controle externo da atividade policial, você também tem medidas judiciais e medidas extrajudiciais, né? Falei desse livre acesso que os promotores e procuradores têm aos estabelecimentos policiais ou prisionais também. Acessos assim, a quaisquer documentos relativos à atividade fim policial. Por que você fala atividade fim? Porque a polícia também tem atividade meio, né? Você também tem a documentação que está por trás da atividade administrativa da polícia. Então, esse acesso do MP a documentos é sempre quando esses documentos dizem respeito à atividade fim da polícia. E aí eu vou aprofundar mais nesse tópico quando a gente for falar do julgado que eu quero comentar do STJ, tá? Também pode o MP representar ao juiz, né, ou autoridade competente para sanar alguma omissão ou para que se adote providências, né, no caso de alguma ilegalidade. Pelo que entendi, o MP tem acesso à persecução penal. Sim, sua pergunta ficou um pouco vaga. Sim. E aí ele pode também requisitar a instauração de inquérito policial. Sim. Não. Atividade meio, não. Nesse caso, não. Atividade fim, mas é uma atividade fim administrativa, não é uma atividade fim policial. Quando a Polícia Federal expede, sim, em relação a esse informativo. Mas quando a Polícia Federal expede passaporte, ela está fazendo atividade administrativa. Mas não é atividade meio. É atividade fim dela, mas não é atividade policial, tá? Quando a expedição de passaporte é atividade administrativa.
ainda que feita pela Polícia Federal. Tinha até um projeto de lei aí que queriam colocar essas atividades, né, expedição de porte de arma, né, aquela questão dos vigilantes, que você expede a carteira de vigilante, que você credencia as escolas de segurança privada, né, certificação também de empresas de segurança privada, tudo isso é atividade administrativa da polícia, não é atividade policial. Atividade policial é quando você tem investigação, inquérito, né, atividade de polícia judiciária. Então, outra medida aí no controle externo da atividade policial é a promoção de ação penal no caso de abuso de poder de algum delegado ou até agente, né, algum policial. Ou até mesmo a requisição para instauração de inquérito, quando ele entender que ainda não tem elementos para ajuizar a ação, para que se apure a omissão ou o fato ilícito que ocorreu no exercício da atividade policial. Tem um artigo 10 aqui também dessa resolução que fala a prisão de qualquer pessoa por parte da autoridade federal, esse dever de comunicação, né? Assim que você efetua uma prisão, essa necessidade de se comunicar em até 24 horas ao Ministério Público, para dizer onde se encontra o preso, a documentação dessa prisão e a cópia de todos os documentos que convalidam a legalidade dessa prisão. E aí, gente, eu queria comentar o RESP 1439-193, Rio de Janeiro. A gente teve como relator o ministro Gurgel de Faria. Esse RESP, ele está no informativo 587 do STJ, de 14 de junho de 2016. O que aconteceu? Na Superintendência do Rio de Janeiro, um dos procuradores da República que atuava no controle externo, ele requisitou relatórios de inteligência para apurar a conduta de policiais na confecção desses relatórios de inteligência. E aí, essa questão chegou até o STJ, né? Porque o que aconteceu? O superintendente da Polícia Federal, ele se negou a enviar esses relatórios que foram requisitados pelo MP. E essa questão, então, chegou até o STJ. O que o STJ disse? O STJ disse que o controle externo da atividade policial, ele é exercido pelo MP, mas ele se limita à atividade de polícia judiciária, conforme o disposto no artigo 9º da Lei Complementar 75/93, cabendo por essa razão o acesso aos relatórios de inteligência policial só aqueles que têm natureza persecutória ou penal. Quer dizer, que você está na atividade policial, na atividade fim. Ou seja, quando eles estão relacionados com a atividade de investigação criminal. Agora, o poder fiscalizatório do MP, ele não confere o acesso irrestrito a todo e qualquer documento da Polícia Federal, não. Inclusive, a todo e qualquer relatório de inteligência produzido pela PF. Porque aí eu quero comentar a lei da ABIN. Tem a lei que instituiu o SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, a Lei 9883 de 99, né? É uma lei muito importante para quem quer fazer concurso aí para a ABIN, que ela disciplina várias questões aí, além de instituir o Sistema Brasileiro de Inteligência. Não, ele não tem acesso irrestrito. No IP, sim. Não, eu sou delegado, a gente vai cumprir mandado de prisão, vai cumprir mandado de busca, vai no local. O delegado, eu já fiz muita pesquisa também, sento com os agentes já. A gente também mete a mão na massa, pelo menos na federal, eu garanto. Mas enfim, voltando aqui para o SISBIN.
Essa lei, a 9883 de 99, ela criou o Sistema Brasileiro de Inteligência, que ele integra as ações de planejamento e execução das atividades de inteligência no país, com a finalidade de fornecer subsídios para o presidente da República nos assuntos de interesse nacional. E a diretoria de inteligência da PF, ela faz parte do Sisbin, junto com a ABIN e outros órgãos de inteligência de outros órgãos, para alimentar esse sistema, né? E a alimentação desse sistema, ele visa auxiliar o presidente da República na tomada de decisões. Então, considerando o disposto nessa lei, a gente verifica que os relatórios de inteligência, que são produzidos pela Diretoria de Inteligência da Polícia Federal, eles não se restringem a relatórios que estão ligados à atividade fim, atividade persecutória criminal. Mas você pode ter relatórios de inteligência que estão relacionados a informações de interesse do presidente da República para alimentar dadas questões de interesse nacional. Um exemplo: estamos fazendo relatórios de inteligência para prevenir possíveis ataques terroristas. Em tese, você ainda não tem nenhum inquérito instaurado, você não tem nenhuma ação de persecução criminal em curso. E aí, não teria um motivo, uma razão para que incidisse o poder fiscalizatório do MP. Nesse caso, é um exemplo que eu estou citando, né? Porque nesse caso ele não estaria destinado a aparelhar nenhum procedimento de investigação criminal que já tivesse formalizado. E aí foi isso que esse RESP acabou tratando, dessa questão, que não existe um acesso irrestrito do MP a todo e qualquer relatório, né, de inteligência produzido na Polícia Federal. Muitas informações estão classificadas também, né, que são produzidas, e aí você tem níveis de acesso a essas informações, você tem a questão da compartimentação também, mas isso aí é tema para uma outra live, tem muita coisa. Mas aí, gente, eu gostaria de encerrar. É mais ou menos isso que eu gostaria de falar por hoje. Agora eu tô abrindo para perguntas. Vamos lá? Vão perguntar? Agora eu tô aqui para conversar com vocês. Holy Soldier. Sem perguntas, então? Ô, Sérgio, obrigada. Prazer aí. Só na PF. Como assim? O que na PF? Eu não consigo comentar muita coisa da Civil porque eu sou delegada federal, né? Nunca trabalhei na Polícia Civil, então não me sinto muito à vontade. Ai, Clark, minha rotina, eu passei bem nova, então assim, não, eu sou da turma eu sou do concurso de 2001, gente, tô ficando velha. O 587. Oi, Vanilde, obrigada. Pati, beijo. E aí, perguntas, galera? Essa é a hora. Sem perguntas? Olha, estão dizendo que tem uma falta aí. Ai, Fábio, quem dera. Bobagem, nada muito sério, Josh. É claro que eu não tive uma rotina muito. Vou ser bem sincera aqui, eu não tive uma rotina muito exemplar, não. Na época, eu tava no último ano da faculdade, eu fazia estágio, fiz um curso numa época que não se exigiam os 3 anos de prática, então eu entrei bem novinha. Fábio, eu acho que cada um tem que achar a sua maneira, né? Eu acho que você tem que se manter sempre motivado, acho que é importante, porque o concurso não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona,
Cada ano que passa eu acho que tá mais concorrido, tá mais difícil, as pessoas têm mais meios de acesso à informação, mas a quantidade de informação vai aumentando, é uma guerra mesmo. Então não é só. Eu acho que o concurso é uma. Você tem que estar gerenciando uma série de questões na vida, né? Não é só a questão de você manter motivado, mas manter a disciplina, né? Estudo requer disciplina, tem que ter um certo isolamento. Você não consegue estudar com 200 pessoas em volta, você não consegue estudar no meio da confusão. Você tem que. Eu pelo menos sou assim. Eu preciso me isolar para estudar. Eu tenho uma certa dificuldade de concentração. Eu sou muito disléxica. Nossa, sou muito dispersa. Eu acho que não só a questão da autonomia funcional, mas é uma série de fatores, né? Tem a questão salarial também, que. Um exemplo. Quando eu entrei, o nosso salário era o dobro do que ganha a defensoria. Hoje a defensoria está ganhando mais que a gente e estava quase equiparando aí o salário do juiz federal. A gente também tem uma deficiência aí de efetivo, né? Por exemplo, lá no Rio sou eu, meu escrivão e eu não tenho assim agentes que me atendem diretamente, né? Nas minhas, eu não direciono, eu não tenho uma equipe. Eu acabo sendo atendida pelo núcleo de operações da delegacia. Joyce, não tenho recebido ameaças não, graças a Deus. Ai, Fábio, eu não acredito que venha esse aumento não. Eu, sinceramente, não acredito. Acho que dificilmente isso vai passar no Senado. Apesar da gente estar fazendo várias ações aí, grandes operações, uma atuação muito forte dos colegas, eu não acredito em aumento. E é um pouco triste, né? Ver uma carreira tão. Mas eu acho que no Senado não passa, Fábio. Eu acho muito difícil. Depois da aprovação dessa PEC aí, muito difícil. Acho que politicamente o momento não é propício, ninguém vai ter coragem de colocar essa questão. E a gente, assim, o, a sua diarista aumenta a 241. Eu acho que depois da PEC 241 você não vai ter nenhuma perspectiva de aumento aí de salário nas carreiras públicas, não. Ah, bacana. Ai, continue estudando para ser Delta aí, é legal a gente ter delegados que tenham uma experiência, né? Já em outras carreiras. Oi, Léo, tudo bom? Beijo, assiste aí a reprise. Não sei se você entrou agora. Eu acho que pode contar, sim. Eu acho que pode contar. Você já era formado quando tomou posse no concurso? Você teria que comprovar alguma. Ah, não, acho que não vai obstar o concurso, não. Porque fala-se aí numa carência de vagas, né? Que já existe uma carência de 400 vagas e que em 3 anos essa carência vai dobrar. Mas acho que essa questão salarial aí tá bem crítica. Eu não sou muito otimista, não, mas fazer o quê, né? Trabalhar. Quem opta por concurso público não vai ser rico, não vai enriquecer. É uma pessoa que vai estar sempre na média, né? Você vai pagar suas contas, vai ter uma vida regular, mas você não vai ser rico com salário de concursado, né? Ah, bacana, Leandro. Ô, Marquinhos, que bacana. Bacana. Gente, aí, mais perguntas? Beijo, Léo. Mandem aí temas que vocês queiram que a gente venha comentar. Manda lá no meu Twitter, @IsabelleQuixida, tá? E por hoje é só. Vou encerrar aqui. Sou
Liborg, eu sou delegada da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Tem algumas lives gravadas também no meu Periscope, @Isabelle Quixida. Dá uma entrada lá. Estão salvas, tem umas lives de direito ambiental, criminologia. São temas que eu gosto bastante. Mas eu acabo falando um pouco de penal, processo penal, porque é um pouco, acaba sendo um pouco do meu dia a dia, né? Tenho 13 anos como delegada federal, já trabalhei em várias delegacias, então acaba que eu me sinto à vontade de falar sobre certos temas, né? Eu gosto de discutir até para trocar ideias com vocês. É Isabelle com dois L's, tá? Isabelle é K-I-S-H-I-D-A. Não, não sou coach. Não sou coach. Kishida. K-I-S-H-I-D-A. Ô, Davi, obrigada. Obrigada, Leandro. Ô, Serginho, somos, né? Vocês que estão estudando também. Isso aí, Lili. Lilo, Liborg. Beijão, então, gente. Olha, depende da tua necessidade, né? Você tem que saber o que é importante, tá? Um beijo, galera. Tchau, tchau.